Daniel capítulo 1, versículo 2. Daniel 1, 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Eu quero focar naquilo que está lá em cima, lá. Depois a gente lê outras coisas. E o Senhor entregou nas suas mãos. Fala alto. E o Senhor entregou nas suas mãos. Vou deixar ficar menor ainda. Diga, o Senhor entregou. Fala, o Senhor os entregou. Última vez, mas o mais alto você conseguir. O Senhor os entregou. Deus, se tem uma coisa que eu não abro mão, e acredito que teus filhos também não abrem mão essa noite, é de ouvirmos a tua voz. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, enquanto o teu Espírito estiver falando conosco. O Senhor tem liberdade para tratar conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, esse povo é seu. Queremos e vamos ouvir a sua voz, então fala conosco essa noite. Em o nome de Jesus, diga amém. Não sei se você sabe, mas 2024, para ser e fazer... Ser e fazer discípulo não é uma profecia. Ser e fazer discípulo é uma realidade nossa. Essa igreja se move por discipulado e crê em discipulado bíblico, não de modelo de discipulado, mas de discipulado bíblico, e a gente tem se movido até hoje em cima disso. Mas esse ano a gente acredita que é um ano de consolidação de uma visão, de consolidação daquilo que a gente acredita em Deus e daquilo que a gente recebeu das Escrituras. É engraçado, mas é muito legal quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente consegue entender isso agora, atualizadamente. É o que a gente vai ver aqui. Quando a gente olha para ali, você vai perceber que Babilônia tem uma agenda para esses caras. Você consegue falar isso alto? Babilônia tem uma agenda para os nossos filhos. Você vai perceber que todos eles a agenda da Babilônia, ela é muito repetitiva. Você vai ver que o que a Babilônia propõe para eles naquele momento é proposto para a gente agora, nesse exato momento. A Babilônia continua com o mesmo modo operante, assim, ela continua agindo da mesma maneira, com a mesma natureza, com a mesma intensidade, e a gente precisa apostar naquilo que a gente lê nesse texto aqui. Eu estou falando de Daniel, um menino de Deus, cheio de Deus, mas eu poderia falar de eu que está indo para a escola, de algum filho seu que vai para a faculdade, ou de você mesmo que trabalha num lugar que não tem ninguém salvo lá, e graças a Deus. Só que a gente tem uma construção tão errada de missão que a gente pensa, eu trabalho num lugar muito ruim, porque lá não tem crente. Não, você não trabalha num lugar ruim, você trabalha no lugar certo, porque se lá não tem crente, aonde você tinha que trabalhar? Onde não tem crente. Onde você tem que trabalhar? Onde não tem salvo. Onde você tem que frequentar? Onde não tem salvo. Agora, não, mas aí eu posso me contaminar. Eu fico pensando nisso aqui. Como que você se contamina se você é salvo? Não, a gente contamina o mundo com isso. Só que aí que está. A gente quer ser maioria, sem entender o poder que existe na minoria. E quando eu falo minoria, ontem eu falei uma frase aqui, quem estava no Espírito ouviu. Se Deus estiver contigo, você é a maioria. Se Deus não estiver contigo, você é minoria. Pode ter 200 milhões de brasileiros dizendo, te apoio. Se todo mundo do Brasil estiver te apoiando num projeto onde Deus não está, te garanto, você é minoria. Agora pode ter 200 milhões de habitantes dizendo, isso aí eu não concordo e eu não quero. Se Deus estiver contigo, acredite, você é maioria. Só que qual é o problema da gente? É que a gente criou dentro da gente um conceito missionário, por exemplo, bem atravessado, bem distante das Escrituras, e por isso que a gente não flui. Porque é uma coisa meio engraçada, meio mística, assim, meio quase espírita que a gente carrega, na ideia de se dizer, olha, irmão, se eu for lá fazer missão, é muito carregado o ambiente, ore por mim, porque é pesado. É tipo aquele crente que ora para subir monte, mas não ora para vir na igreja. Então, para subir monte, ele tem que consagrar a semana inteira. Para vir na igreja, ele vem zoado. Eu que tenho que pegar essa praga pesada, porque para um monte ele fica uma semana jejuando. Para vir na igreja, não, para a igreja posso ir de qualquer jeito, e não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que eu não tinha nem que me preparar nem para um lugar, nem para o outro. Eu tinha que, de verdade, prestar culto. E culto é o quê? Culto é alguém que entendeu o serviço, que entendeu a adoração, e por aí vai. E aí, seja no monte, seja na igreja, vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem um monte de coisas construídas em nós
que não se sustentam com as Escrituras, mas ao mesmo tempo são perigosas, por quê? Porque roubam da gente o ativamento espiritual para transformar o lugar que a gente está. E aí alguém fala assim, olha para esses garotos, para o Daniel, para o Ananias, para o Misael e para Azarias, você vai perceber algumas coisas de missão. E eu quero que vocês tenham esse olhar aqui. Primeiro, eles não foram bênção na Babilônia. É a primeira coisa que a gente precisa olhar para dentro da nossa casa. Ah, meu filho vai ser bênção no mundo. Não, eles já eram bênção em Jerusalém. Você está entendendo ou não? Então, foi para a Babilônia, se perdeu. Não, ele já era prova aqui. E deixa eu falar uma coisa que não se ofenda comigo, mas se eu se ofender, o problema é seu. Amigo, nossos filhos denunciam a nossa fé. Nossos filhos denunciam a nossa fé. De vez em quando eu pego as crianças perturbadas na igreja, e o pai disse, ele não é assim em casa. Eu falo, para de mentira. Teu filho vai ser na rua que ele é em casa. Ou não, eu estou falando alguma bobagem aqui. Os nossos filhos vão denunciar a nossa fé. Então, quando a gente ora em nossa casa, a minha mulher denuncia a minha fé. Ah, pastor, eu sou uma bênção, minha mulher que não é. Então, eu não sou bênção nada. Sou nada. Eu sou tanto não sou que eu não influencio ela. Aí o cara fala, não, mas onde você tirou isso? Eu fico com Bíblia com você a noite inteira. As mulheres que se convertiam ao Evangelho, aí diziam para Paulo, larga o meu marido que não é crente. Aí Paulo dizia, para quê? Não, nem pode continuar casado. Não estou falando de uma irmã que está aqui na igreja e vai arrumar sarna para se coçar. Eu estou falando de alguém que nunca foi crente, conheceu o Evangelho e agora ela está crente e o marido ainda não é. É diferente pra caramba. Eu estou falando da santa irmã que bota o homem na cama e depois vem para a igreja dizendo, santifica Jesus. Santifica uma ova. Pecado tem consequência, se vira. Eu estou falando disso não. Eu estou falando de alguém que nunca foi crente e agora sem Jesus. Conheceu Jesus e agora diz, largo meu marido que eu estou há 20 anos casado, porque agora eu sou crente. Paulo fala, não precisa. Porque a mulher crente, olha o papo do cara, a mulher crente santificará o não crente. Olha o que Paulo está dizendo. O que está em você é tão forte que é impossível esse cara não tomar vergonha na cara e querer o Deus que você quer. Agora vamos lá. Eu sou cheio do Espírito e ninguém na minha casa frui. Não, vamos encher mais. Vamos abrir essa torneira e vamos derramar mais um pouquinho. Por quê? Porque não faz sentido. Então, esses meninos foram uma bênção na Babilônia. Não, esses meninos são bênção em Jerusalém. Em Babilônia, eles vão viver propósito. Em Jerusalém, eles estabeleceram propósito. Eles são propósito de Jerusalém, são propósito dali. Aí a gente começa a olhar algumas coisas que a gente tem que pontuar a partir de ontem. Como é que Babilônia age? Babilônia age num modo operante que é o seguinte. Primeiro, mudar a nossa geografia. Babilônia acredita de verdade que mudando o lugar, ele muda você. Você tem crente que acredita nisso ou não? Tem crente que acredita nisso ou não? Mudou o lugar, por isso que fulano está assim. Ele foi para aquela escola. Depois que foi para aquela escola, meu Deus do céu. Não, era crente. Depois que... Não, o diabo acredita de verdade que mudando a geografia, ele muda a pessoa. Em Jerusalém era a bênção. Em Babilônia? Fala. Em Babilônia é o quê? Continua? Então, geografia não muda fé. Não deveria. Segundo, olha para eles. Como que Babilônia age? Muda a sua geografia, muda o seu nome. Babilônia começou a propor um nome para eles que fosse oposto do que eles eram. Aí eu te pergunto, mudar o nome, mudou o propósito? Não. Terceira coisa, essa coisa é para a gente pensar, e aí é séria. Babilônia age na ideia do seguinte, senta na minha mesa, come do que eu como, bebe do que eu bebo, por 3 anos. Aí discernimento espiritual, o garoto olhou para dentro dele e falou assim, eu não tenho estrutura para sentar na mesa e comer do que eles comem, e beber do que eles bebem, e não se tornar o que eles são. O que ele faz? Isso não dá para mim. A gente precisa entender que a gente precisa ter discernimento para entender. Não, tem limite. Evangelizo, troco ideia, mudo de lugar, faço o que tiver, pode me chamar do que você quiser, porque o que você me chama não torna quem eu sou. Não, agora vamos ter comunhão. Não, comunhão não posso. Aí você tem que voltar para o Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Não anda no caminho, como é que é? Bem-aventurado varão, viu o quê? Não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta
Opa, peraí, então tem lugar que não dá para sentar porque não tem comunhão para isso. Aí eu estou falando de aliança, eu estou falando de relacionamento profundo, eu estou falando de virar fechamento. Meu maior fechamento é um ateu. Eu tenho dúvida da tua fé. Meu melhor amigo, o amigo de toda a vida, esse cara que eu posso contar, não ama Jesus e nem quer saber de Jesus. E quando eu falo de Jesus, o único problema que a gente tem é falar de Jesus. Essa aliança é de morte. E não precisa ir muito longe. Para toda pessoa de vida, o diabo tem uma aliança de morte. Lembra da Eva tranquilona no jardim? Até que apareceu quem? Quem? Amiga! Veio a amiga. Quando a amiga serpente apareceu, acabou o resto. Mas você escolha as suas amizades. Escolha as mesas que você vai sentar. E não coma qualquer coisa, nem beba qualquer coisa. Fala, você não tem estrutura para isso não. Não, você não tem estrutura para isso. A sequência. Se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai perceber que é nessa sequência de coisas que eles vão propondo ali, você vai perceber também que o modo operante foi troque de Deus, ou ganhe mais um. E aí eu estou falando de idolatria. Idolatria, na verdade, é um conjunto de valores que coloca Deus em segundo lugar. Pode ser uma santa na parede, como pode ser um ídolo do coração. E aí o que eles propuseram para eles? Eles propuseram uma estátua de um líder religioso, de um líder de uma nação. Parece bobeira, mas é um patrão, é um emprego, é um candidato à presidência, seja com 9 dedos ou com 10. Eu tenho medo da galera que fala, eu sou conservador. Quando você vai ver, o cara fala mais do Bolsonaro do que Jesus, já virou ídolo, irmão. Esses dias teve uns pastores que ficou com raiva de mim. Eu falei, pastor, eu abri teu Facebook para nunca mais abrir. Tem mais Bolsonaro que Jesus lá naquela desgraça. Não tem um versículo de Jesus no cara. A rede social de um pastor. Você pensa o quê? Vou ouvir falar de Deus. O cara está lá. Porque o PT, porque o Lula, e até pecado, porque já é uma autoridade constituída. O mínimo que ele podia fazer é orar. Aí no outro grupinho de pastores, o cara falou assim, eu oro. Aí o Lula teve que operar. Aí falou, vamos orar pelo presidente. Eu oro para morrer. Eu falei, velho. O senhor está brincando, né, pastor? Eu brincando? Eu oro para aquela praga morra. Eu falei, cuidado, pastor. Cuidado, o senhor pode morrer também. Eu morro e vou para o céu, mas o Lula é ruim de entrar. Eu falei, nossa, está com a chave do portão. Olha aí, está decidindo quem entra e quem sai. Mas virou ídolo do coração do cara. E vamos falar com verdades de Jesus. Isso aqui é psicologia avançada do Nazareno. A boca fala. Dá para saber quem você adora pelo aquilo que você fala. Tu é santo, mas só fala de moralidade. Teu Deus aí. Você é santo, mas só fala de dinheiro. Teu Deus aí. A boca denuncia o coração. Então ele olha para eles e olha o modo operante da Babilônia. Vamos dar para eles uma estátua que eles se dobrem. E o que os caras propuseram no coração? Não, a gente não se dobra. Mas com todo respeito, você conhece gente que está toda hora se dobrando, mas é só uma dobradinha, pastor. É só uma dobradinha de nada, ninguém viu, mas Deus viu, cara. Se ninguém visse, estava tudo dizendo, mas Deus viu, e Deus vê, é um problema. Por último, isso aí vai levar eles para a fornalha de fogo. Lê lá, é uma história bacana, que aqui de toda já sabe, se tu não sabe, é uma vergonha para você. Dentro desse contexto todo, vem a última história, que é a Cova dos Leões ali. E não é a última, estou falando o último, mas o livro é enorme. Mas dentro da ideia da Cova dos Leões, a gente tem o quê? A gente tem Daniel, forte candidato a ser governador de tudo, porque o rei está decidido a fazer isso com ele. E aí tu vê os compadres dele de baixo ali, a galera que seguia ele, com raiva, porque um crente não pode governar, porque se o crente governar vai ser um problema para a gente. Como é que rouba, como é que desvia, Ah, pastor, eu conheço crente que desvia. Não é crente, acorda para a vida. Crente mesmo, vai ter valores de crente. Aí fala, cara, se esse cara governar vai ser um problema para nós, a gente precisa tirar ele. Aí os caras fazem uma coisa legal, examinam a vida do cara inteira e não acham brecha, só uma. Qual é a brecha que eles acharam? O único jeito de acabar com ele é através do Deus dele. Sabe quando Deus vira um problema? Quando você é convertido. Irmão, tomara que todos os problemas da sua vida seja a fé que você professa.
tomara que todos os problemas da sua vida sejam os valores de Deus dentro de você. Ah, pastor, eu não quero ter problema com ninguém. Então não se converta, porque se converter a Jesus vai fazer eu acreditar no que o céu quer. E aí, escuta, a Babilônia quer me dar um novo nome, mas a grande verdade é que sobre mim, eu sou embaixador não da Babilônia, eu sou embaixador do céu. Então eu vou para falar o quê? É chegado o reino do céu. A gente anuncia o reino do céu, profetiza o reino do céu, e uma hora a gente vai sair daqui e vai morar onde? E a Bíblia diz que o que venceu, está lá em Apocalipse, dar-lhe-ei um novo nome escrito numa pedra branca. Babilônia vai passar a vida inteira querendo te dar um novo nome, mas não precisa se render a isso, porque quando você chegar no céu, eu fui Maxwell aqui, mas tem um nome inédito para mim na glória. Ninguém vai ter um nome repetido no céu. Quando eu chegar no céu, papai vai abrir assim e vai dizer, Maxwell, novo nome para você. Por que novo nome? Porque mudança de nome é mudança de cidadania. Maxwell era nome de brasileiro, mas agora você vai receber um nome que é do céu. Já está preparado e resolvido isso. Então o cara diz, só tem um jeito, é a adoração desse cara. Como que eles descobriram que Daniel era crente, se não tem sinagoga? Como eles descobriram que Daniel é crente, se não tem igreja? Como eles descobriram que Daniel não é crente, se não tem pastor ali? Como que eles decidiram que Daniel é crente, se não tem pastoral, se não tem culto de domingo de celebração, se não tem EBD, se não tem nem Bíblia? Escravo não leva nada. Como eles descobriram que esse cara era crente? Vida devocional. Daniel não era um cara de oração, ele era um cara de vida de oração. Daniel não era um cara da palavra, ele era um cara da vida da palavra. Vida devocional. Não é devoção, olha como eu amo Deus. É uma vida de amor para Deus. E os caras perceberam o seguinte, de manhã, cadê Daniel? Abriu a porta, orando. Meio-dia, todo mundo comendo feito um doido, cadê Daniel? À tarde, todo mundo querendo tomar aquela sonequinha da tarde para roubar umas horas do patrão. Cadê Daniel? Que tanto que esse cara ora. Você precisa entender que uma pessoa que tem vida profunda de oração não virou religioso, descobriu a onipresença. A oração é a única coisa nessa relação de devocional com Deus que te faz ter clareza do quanto Deus é real. Por isso que quando Jesus ensina sobre vida de oração, ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai que vê está. Você entra no quarto e logo você percebe o quê? Deus não vai vir, Deus já... Porque a oração te faz viver onipresença, Deus fica real, Deus fica presente. Então você não sabia quem Deus era até orar, porque quando você começa a orar, a presença fica real. E oração não é para falar, oração é para ouvir. Então aprende a calar tua boca no ambiente de oração. Porque na oração Deus fala, na oração Deus abraça, na oração Deus se movimenta. Por que esse cara fica 3 vezes ao dia indo orar? Porque 3 vezes ao dia ele quer sentir o Deus que é invisível, mais real. E ele prova da onipresença de Deus. Quem tira ele desse lugar? Ninguém, mas virou problema. Porque um dos modos da Babilônia agir é exatamente esse aqui. Qual? A tua devocional precisa ser quebrada, porque se eu não quebrar a tua devocional, eu não quebro você. A gente fica espiritualizando, dizendo que ele sentiu arrepio, que um anjo veio, que alguma coisa aconteceu, mas a grande verdade é que esse cara tinha princípios práticos de vida cristã. Caraca, pastor, mas o cristianismo nem se estabeleceu, vê se não é vida cristã. Um cara que vive na onipresença de Deus vai ver coisas antes do tempo. Inclusive, ele tem uma visão que não é dele, que ele vai interpretar de uma pedra caindo do céu e destruindo tudo que era uma estátua que Nabucodonosor havia visto em sonho. E aquela pedra ali é uma visão clara de Jesus vindo e destruindo todos os reinos. Esse cara está séculos de Jesus se manifestar, mas já viu Jesus vindo do céu para aniquilar o reino e estabelecer o dele. Ah, tu não consegue dar glória por isso, está tudo certo. Mas a grande verdade é que ele está vendo o Império Romano, ele está vendo o Império da Síria, ele está vendo o Império da Babilônia, ele está vendo o pé de barro aí, talvez os Estados Unidos da América. Ele olhou isso tudo e quando ele olha isso tudo, ele só vê uma pedrinha caindo do céu e poque, 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 poque. Ele olha para Nabucodonosor e fala, não se empolga com o teu reino não, porque do céu tem uma rocha. Do céu tem uma pedra, do céu tem uma pedra, e quando essa pedra vier, não fica um reino de pé, porque um reino sobre todo o reino, é dessa pedra que vem que edifica o reino. Tira a onda com esse irmão e fala assim, o meu Jesus é a pedra que edifica um reino poderoso que não tem fim. Falei rápido, né? Fala para esse irmão, essa pedra é o meu Jesus, que veio do céu para edificar um reino que jamais terá fim.
É isso aí. Então, o modo operante deles é exatamente isso aqui. A Babilônia atua desse jeito. É desse jeito que a Babilônia atua. Se tu guardou aí, ó, 5 tópicos. Mudando nossa geografia, mudando nossos nomes, nos dando um lugar em suas mesas, nos propondo um outro Deus e nos propondo negociar nossa vida devocional. Isso é a Babilônia. Por isso que não dá para abrir mão de culto, por exemplo. Ah, pastor, é só um culto. Me procura depois de um culto que você faltou e me diz como é que você ficou. É só uma oração que eu vou negligenciar. Me diz como é que ficou. É só uma devocional que eu não vou fazer hoje. Me diz como é que ficou. Tu desliga e começa essa derrocada. Porque o diabo sabe, cessou o culto, cessou o acesso de ouvir Deus antes de tudo. Cessou o culto, fechou a voz. Fechou a voz, te engano. Fechou a voz, te manipulo. Fechou a voz, faço da sua vida o que eu quiser. Está ouvindo Deus? Não tem como. Porque quem anda em Deus anda na luz. Quem anda na luz não tropeça. Agora, beleza. Eu quero voltar para a ideia do versículo 2. Porque a ideia do versículo 2 é o que a gente precisa. Deus os entregou. Tu tem ali o Joaquim dentro de um juízo, mas você tem Ananias, Misael, Azarias, e você tem o próprio Daniel sendo entregue por um pecado que a vida deles deixa claro que não é deles. Idólatra esses caras não são, concordam comigo? Daniel sofre com idolatria, Ananias, Misael, Azarias, mas eles vão pagar pelo pecado da sua geração e da geração anterior. Ok, mas nisso tudo tem a graça de Deus. Por quê? Porque Deus não entrega só o reino, Deus entrega também os filhos desse reino. Parece que quem olha por fora e aí entra e conversa sobre missão. Deus os entregou. Seu filho é de quem? Não, fala a verdade. De quem é teu filho? Você cria ele para quem? Se teu filho é de Deus, ele está servindo quem agora? Ah, não se ofenda comigo, a ideia não é ofender. Concorda que se uma coisa é de Deus, ela deveria estar servindo a ele? Ou não? Seu filho tem essa consciência missional que ele existe por um propósito que não é a tua casa, nem fazer a tua vontade, nem te paparicar, mas viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus e nada além disso? Ou teu filho existe para cumprir um propósito de ego quebrado em você? Ser o médico que você não foi, ser o doutor que você não foi, ser tudo que você não é. Ter a beleza que você não teve, falar do jeito que você não fala. Calma aí. É loucura, mas a gente sabe disso. Você já deve ter lido alguma vez na vida o Salmo 126, versículo 3. Já leu? O Salmo 127, versículo 3, deixa clara uma verdade estabelecida em Deus, que a nossa ausência de consciência missional nos rouba disso. Quanto a seus filhos, quem está dizendo isso é Deus, ok? Quanto aos seus filhos, eles são. Está definido? Tá ou não? Eles serão ou eles são? Herança do... Deus não te deu filho para você. A nossa geração é uma geração que tem controle de natalidade, para a gente não passar fome. Essa é a motivação. A gente tem controle de natalidade para poder dar a melhor educação para os nossos filhos. Tem alguma coisa errada nessa história. Porque a gente fez menos filho. Quando alguém aparece na igreja com 2, com 3, o pessoal fala, doida, que loucura, mais um filho. Meu Deus, como vai comer e como vai beber. Meu Deus, como que vai educar. E pior quando a gente ouve um pai cristão dizendo assim, isso é lindo a gente ouvir. Ele diz assim, meu Deus, dá até medo de botar uma criança nesse mundo. Olha o mundo como está. A cabeça de Deus é a cabeça da gente, a nossa cabeça é de mundo. A gente tem dentro da gente uma cultura de pecado, e a nossa cultura de pecado faz a gente acreditar de verdade que os filhos são para a gente. A gente fala que não é, mas no fundo, ninguém está gerando um filho dizendo assim, eu estou doido para fazer um filho para ele impactar esse mundo. Eu estou doido para fazer um filho para que ele continue pregando o que eu prego a vida inteira. Eu estou doido para fazer um filho para que ele carregue toda a estrutura de fé e receba a minha herança espiritual. Não, você está querendo deixar carro para o teu filho. Você está querendo deixar casa para um filho. Herança espiritual, cadê? Mais ainda, a gente fica doido quando a gente vê um filho de pastor virando pastor. E fala, é para receber a herança da igreja.
A gente não acredita de verdade que tem heranças espirituais. A gente só pensa no prédio que vai ficar para o filho do pastor. E aí faz da vida desse filho de pastor um inferno, ao ponto que ele cresce e não quer a igreja. E, curiosamente, o filho de todo mundo é uma praga, mas do pastor tem que ser santo. Então, o filho de todo mundo dá trabalho, mas do pastor não poderia. O filho de todo mundo peca e cai, mas do pastor não pode. E a gente bota um peso e um juízo que não combina nem com família. Imagina com igreja. Mas de onde vem essa construção? Vem dessas construções absurdas que a gente tem e alimenta. Uma delas é que os filhos são para a gente. E como a gente acredita? A gente fala, não, o filho é do Senhor, mas você criou para você. Você preparou o teu filho mais para você do que para Jesus. Você preparou o teu filho mais para você do que para a fé. E é por isso que ele está crescendo e desviando, porque ele vive para você e para ele. E ele nunca foi amarrado no altar para saber, você tem um dono. Você tem um Senhor e a tua felicidade está nele. A gente precisa olhar para os nossos filhos e dizer, quer ser feliz, meu filho? Ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o entendimento. Ah, pastor, mas o mundo vem, mas se Deus for meu amor. Eu falo, é legalzinho o mundo, mas eu tenho um amor. Não, eu tenho alguém que eu amo antes, eu tenho alguém que eu sou apaixonado antes, eu tenho alguém que eu conheço antes. Esses dias eu fiquei olhando alguns pais com medo de batizar seus filhos e dizendo, eu quero que meu filho tenha idade. Eu vou dar tempo para o meu filho desviar. Essa é a cabeça do pai. Não, meu filho quer... E crianças querendo batismo. E o pai dizendo, não, ainda não, né? Vou esperar para ver se é isso que ela quer. Olha a fala! Vou esperar para ver se é isso que ela quer. Ou seja, vai que ela quer uma cachaça. Vai que ela queira fumar uma maconhazinha. Vai que ela queira virar uma piriguete por aí. Vai que ele queira virar um vagabundo. Eu vou dar tempo para ele. Não, meu filho não vai ter tempo, porque é minha casa. Os meus filhos são herança do Senhor. Vou dar tempo para mundo e para diabo nenhum. Para de dar tempo. Você está confiando para um adolescente uma fé que ele não tem. Não, porque eu confio. Eu não confio, eu já falei isso. Eu falo na cara deles toda hora na AMP. Eu não confio em adolescente nenhum. Adolescente não está aqui para ser confiado. Ô racinha, não tem que confiar. Não, você não tem que confiar em adolescente. Agora, encucar, pegar pela mão, arrastar e levar. Você não sabe o que é, mas eu sei. Eu não sou louco, eu sei que isso aqui é o caminho da felicidade. Isso é o caminho de Deus te preservar. Ah, pastor, não estou afim não. Vai sentar afim mesmo, que daqui a pouco, algum dia tu me agradece. Algum dia você vai dizer, caraca, aquele pastor lutou por mim. Glória a Deus, pastor me ajudou. Glória, vai. Aí você fala, não, vou deixar meu filho decidir. Todo defraudado. Antes dos 19, já está pensando em suicídio. Antes dos 19, já está se cortando todo. Antes dos 19, já deitou com os 3 ou 4 que nem gosta. Antes dos 19, já está olhando para dentro de si, dizendo, não sou feliz, e vai casar com um vagabundo, porque vai olhar para dentro de si e vai dizer, eu acho que eu não consigo coisa melhor. Não, meus filhos são herança do Senhor, eu preciso me comportar como alguém que sabe disso. Aí o crente vem aqui e fala, pastor, só pode apresentar meu filho? Apresentar filho é mole, irmão. Eu gosto de apresentar filho, você traz gente pra caramba pro culto, a igreja fica mais cheia, é legal. Estou brincando. Aí eu vou lá, apresento o filho do cara. E ele diz, está apresentado, agora está guardado, em nome de Jesus. Aí passa uns 5, 6 anos, o cara olha para mim e fala o quê? Não sei onde eu errei. Criei na igreja. Não, você não tinha que ter criado na igreja, você tinha criado no evangelho. Mas como é que você vai criar no evangelho que nem você tem? Não, porque a Babilônia é mal, mas Deus é poderoso. A Babilônia é mal, mas Deus é meu amor. A Babilônia é mal, mas eu sou enviado e Deus me entregou para a Babilônia. Você acha que de verdade que Deus entregou teu filho para a tua casa? Não, Deus entregou teu filho para a tua rua. Deus entregou teu filho para o bairro. Deus entregou teu filho para a escola que ele vai estudar. Deus entregou teu filho para o município que ele mora. Para quê? Para que eles vejam a luz de Deus e consigam achar o caminho que eles estão perdidos. Olha Jesus falando dos filhos dele. Pai, te peço, não os tire do mundo, mas livre-os do... É o único papel que a gente pode fazer, irmão. Dar a melhor educação, inculcar de manhã, de tarde, de noite o evangelho, ser presente, melhor do que dar presente. E dentro desse contexto de pai discipulando o filho, dentro desse contexto de um pai discipulando o filho, sabendo o que está acontecendo com o teu filho,
É orar a Deus dizendo, Deus, livra do mal. Não precisa tirar do mundo, não. Por que Jesus não mandou tirar do mundo? Porque o propósito da igreja é o mundo. Fala para alguém que está para você, o teu propósito é o mundo. É cruel, as pessoas não querem ir para o mundo. E a linguagem que a gente criou, desgramada? Fulano foi para o mundo. Tomara que ele fosse para o mundo, gente. É igual quando o cara fala, pô, a igreja lá, essa Vindy Church é um mundo na igreja. Eu falo, meu sonho é o mundo todo aqui. Imagina o mundo todo aqui dentro. Quebra a parede, aumenta a igreja. Eu queria um mundo aqui. Eu queria só a rua Tabira, Tambaú. Olha só, o mundo aqui. A igreja toda vindo para o mundo. Não está legal? Só que a gente acreditou de verdade que o mundo tem que vir para cá e não a gente ir para lá. Estão prontos para essa conversa? Deus os entregou. Entregou para quem? Para a Babilônia. Jerusalém é legal? É, mas Jerusalém não dá para viver propósito. Jerusalém dá para receber, mas não dá para viver. Está comigo ainda? Está pronto para essa conversa? Vai estreitar um pouquinho. Tá inteiro? A igreja é a glória de Deus, é. Por mim, eu morava aqui. Igreja legal, tela de LED, luzinha, fumaça, solta a fumaça. Tem fumaça, shh, aí tu vê a fumaça, no santo dos santos, ar-condicionado. Hein? Não é legal? Microfone bacana, um som que você ouve legal, cadeira não é ruim. Aí tu fica arrepiado, recebe uma palavra, fica igual patrão, ó, senta e Deus me alimente, Senhor. Me alimente, meu Pai. Não, mas Jerusalém não é o lugar que eu vou fruir. Não, Jerusalém não pode ser meu propósito de vida. Isso aqui não pode ser teu propósito de vida. E com todo respeito, a gente tem que fazer campanha de missão. Você tem uma família não crente para ser ganha, você tem um vizinho não crente para ser alcançado, você tem alguém no teu trabalho. No meu trabalho não tem ninguém crente. Olha aí como é que Deus é fiel. Você acha de verdade? Não, parece que Deus me colocou aqui para me arrebentar. Não, Deus te colocou lá para pregar o evangelho. Agora tem gente que não tem moral para fazer isso, é outra história. Mas pede perdão, vai lá falar para todo mundo, não, eu era meio crente, agora eu vou ficar crente agora, então eu vou mudar as posturas aqui mesmo, eu vou sair da mesa de vocês para me ter moral para pregar, e Deus vai fazer ainda um milagre a partir disso. Dá uma olhada na ideia do seguinte, Deus olhou e disse, para receber instrução Jerusalém serve, mas para fluir em propósito Babilônia. Jerusalém é poderoso para eu te dar propósito, mas viver propósito Babilônia. Eu não sei se você está pronto para gritar uma heresia dessa em voz alta, mas tomara que você seja doidinho para acompanhar um pastor maluco. Diga, Babilônia é meu lugar. Não, fala com vontade, Babilônia é o meu lugar. Fala, alô mundo, estou chegando, hein? Eu gosto de ir nesse negócio assim. Com essas festinhas mundanas. Tem uns crentes aqui na igreja que tem umas festas estranhas. Aí teve um dia que eu apresentou uma criança que falou, vamos lá. Aí era engraçado pra caramba, porque veio um parente da família que é maçom. Eu não sou, dizem que eu sou, mas não sou não. Mas esses caras eram. Aí veio uma maçonaria, metade da maçonaria veio para o culto de manhã, era domingo de manhã. E aí os caras veio para a igreja, botaram roupa de crente aí. Eu pensei até que era varão, botou aqueles sapatos bicolor. Bicolor tem que ser vaso, né? Sabe? Duas coisinhas assim. Aí botou brusão que tem a gola diferente, a cor, mistério. Aí quando terminou, a gente vai fazer uma feijoada. Eu falei, que isso? Feijoada, varão? Não sei se o senhor quer almoçar lá com a gente. Eu falei, vou. E esse pessoal do Jorge arrebenta. Feijoada, eles tiram onda. Eu falei, não, pô, vou lá comer a feijoada do Jorge, tá maluco? Aí cheguei, cara. Quando eu cheguei, e era todo mundo o pessoal do Ministério dos Armamentos. Aí quando eu cheguei lá, cara, o mais varão já estava de bermuda, um cordão de miliciano, umas 4 armas em cima da mesa. Eu falei, Jesus, hein? Estamos guardados. Aí eu já soltei logo a piada, falei assim, agora vocês estão protegidos, porque com essas armas e os anjos que vieram comigo, nossa. Aí eu fiquei a tarde toda, comia feijoada, engordei. Nesse dia que eu engordei, eu era magro. Comia feijoada, quando terminei de comer a feijoada, passou uns 3 dias, eu estava em casa de madrugada. Quem me liga? O pai da família que estava chapado e desesperado, pensando em morrer, mas ele só pensou em uma pessoa para ligar. Eu.
Não abri a Bíblia, não fui de paletó e gravata, só sentei, ri com eles e comia feijoada. Mas quando o diabo visitou ele numa noite desgramada, a única coisa que passava na cabeça dele é: fala com esse cara, porque ele tem uma palavra de Deus para você. Meu irmão, quantas oportunidades de Deus ele está dando para a gente fluir na vida das pessoas? Em vez da gente ir lá para fluir, a gente fica olhando dizendo: não, se eu for lá eu me contamino. Não, eu não me contamino, porque Babilônia é meu propósito. Babilônia é meu lugar. Você vai aceitar Jesus se tu não é crente, você vai vir para o Evangelho se tu não é. Quando você vier para o Evangelho, faz um favor para mim, desfaz os amigos não, porque eu quero todos eles aqui na igreja. Não precisa sair de perto deles, né? Agora eu não me misturo com vocês porque agora eu fui santificado. Não, Deus vai te santificar para santificar eles. Deus vai te encher para encher. Fica lá. Mas a cabeça religiosa diz: se tu ficar lá vai dar ruim. Vai dar não, irmão. O que eu carrego comigo limpa lá. O que eu carrego comigo muda lá. O que eu carrego comigo transforma lá. Babilônia é meu propósito. Você sabe qual é o teu nome? Você sabe qual é a tua origem? Você sabe a tua vida devocional em Deus? Então fica tranquilo. Você vai lá, vai fluir, daqui a pouco a gente vai dando testemunho. Aconteceu. Agora, por que a gente não pensa em ir? A gente sempre pensa em mandar o cara vir para cá. Nas outras semanas eu vou falar disso. Curiosamente, quando Jesus separa discípulos, ele separa 12 o quê? Lembra o nome que esses 12 vão receber depois? 12 diáconos, 12 presbíteros, 12 profetas, 12 evangelistas, 12 pastores. 12 o quê? Eles se tornam o quê? Apóstolos. Estou falando de ministério. Correto? Discípulo é propósito de vida. Ministério. Apóstolos. Apóstolo é esse cara que é enviado. Esse cara que está aqui dentro com o olhar lá fora. Isso é um apóstolo. Apóstolo. Dos 5 ministérios que Deus deu para a gente em Efésios 4, dos 5 que Ele deu para a gente em Efésios 4, obrigado, isso é bom. Dos 5 ministérios que Deus deu para a gente, dentro da ideia de ministério, que é Jesus repartido à igreja, e a gente vai bater um papo desse, talvez segunda-feira que vem eu falo disso. Eu falo mais profundamente dos 5 ministérios e a gente fala disso. O apóstolo, o profeta e o evangelista, o apóstolo, o profeta e o evangelista, esses caras, se a gente tivesse que avaliar a partir da igreja, imagina a igreja e a porta da igreja, e eu pegasse 5 crentes, cada um com um dom desse de Cristo, e levasse para a porta, e colocasse cada um no seu propósito. Provavelmente o pastor e o mestre estariam na porta do lado de dentro, igual o pessoal da recepção fica, recebendo todo mundo, e colocando todo mundo para sentar, e apacentando, instruindo, ensinando. O profeta provavelmente estaria entre a porta, no meio certinho, entrando e saindo, dando destino para quem sai e dando destino para quem entra. Mas o apóstolo e o evangelista não estariam aqui dentro. Estariam lá fora, enviados, vivendo o propósito, porque a construção do dom deles não os faz olhar para dentro. A construção dos dons deles só faz eles olharem. E como que a gente virou essa igreja que a gente é? Vamos pensar aqui agora? Eu estou na igreja, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 agora em julho, 5 de julho, anota. Deus está falando. Isso é a parte alta da mensagem. 5 de julho, aniversário do pastor, presente e decente. Bota aí. Aí, Lance. E 40 é 40, né? Nossa, número da prova, 40. Aí, Lance. Quando eu sou criado na igreja a vida inteira, eu estou aqui desde sempre. Desde sempre. Nunca desviei, a vida inteira na igreja, a vida inteira crente. A vida inteira, o que eu vi? A gente acreditando que o prédio é o lugar da missão. Acreditando que o prédio é o lugar onde o derramar de Deus acontece e flui. Como o Brasil era um país teoricamente cristão e que vivia cristandade, o que é cristandade? Cristandade é a religião do Estado, é o cristianismo. Como o Brasil era isso, então favorecia todo mundo entender o quê? Você quer ter uma experiência espiritual? Vá para o templo. Vá para a igreja. Vá para o templo. E esse movimento ainda existe no Brasil. Os nossos prédios ainda são, graças a Deus, muito bem frequentados.
Mas quando eu olho para a minha infância, a única coisa que o cara tinha para fazer no final de semana é ir para a festividade da igreja. Então, todo final de semana tinha festividade em alguma igreja. E já era o combinado das congregações o seguinte: essa semana é na minha, eu visito a tua igreja. Na outra semana é a sua, você visita a minha igreja. Na outra semana é a sua, a minha igreja visita a sua. Então era normal, quando não era saída de mocidade, era de jovem, era de irmã, era de irmão. Então, todo final de semana, o programa da gente qual era? Festa da igreja. E aí, geralmente, na festa da igreja tinha comida, olha aí, comida, tu revia um monte de gente, e culto, que é a coisa que todo mundo gosta. Só que o tempo passou. Criaram shopping center. A galera que estava a pé comprou carro. O pessoal que não tinha emprego estudou, ganhou um emprego melhor. E agora a gente tem coisas que competem com ir à igreja. E se o propósito da nossa vida é só ir à igreja, óbvio que você vai largar culto para ir para o shopping. Se o propósito da vida de você achar de verdade que o ponto alto da fé é a igreja e a missão está na igreja, quando você fica desanimado, você larga quem? Quando você está querendo distrair, tu vai para onde? Fora da igreja. Algumas igrejas, depois da pandemia, não foram mais as mesmas, porque cessou aquela anestesia religiosa que a pessoa tinha de ir para a igreja direto, e ela ficou em casa e descobriu algumas, dependendo da igreja que o cara frequentava, que o cara descobriu que ficar em casa é melhor. Ainda mais que o cara ainda abriu o cardápio ainda, achou o YouTube, um montão de igreja para ouvir mensagem. Eu tenho gente aqui que é membros online da igreja. Toma vergonha na cara, irmão. Você que é da Vinda e está em casa, está amaldiçoado. Ah, estou brincando. Estou brincando. Mas aí, ó, o cara descobriu, então o cara ouve o que ele quiser. A mensagem que ele está afim é um cardápio. Que óbvio que isso é um tiro no pé. Ajuda muito na devocional, mas a vida comunitária da igreja Deus fala comigo que eu preciso ouvir agora, só vindo para a igreja. No YouTube eu escolho o que eu quero ouvir. Olha como o meu ouvido fica um ouvido seletivo. Quero ouvir teologia. O cara vira um teólogo, prosélito. Quero ouvir, não sei o que, o cara ouve o que ele quiser. E dependendo ainda da galera que quer seguidor, meu irmão, você acha gente que te apoia nos pecados mais absurdos que você possa imaginar. Quero separar, separa. Quero fumar maconha, fuma. Quero dar o que não é meu, dê. Tudo que você quiser achar, você vai achar alguém que te ofereça. Dá o que é o carro que está financiado. Um monte de outras coisas. O cara arruma lá. E toda a construção e conceito que a galera tinha era exatamente esse aqui, ó. De fazer o cara vir para a igreja. Então, alguns pastores construíam o melhor prédio possível, porque ele acreditava que um prédio cheio, um prédio grande, bonito, ia ter uma igreja cheia. E de vez em quando eu encontro alguns amigos frustrados, porque gastaram o que não tinha. E cadê o povo? Não chega povo. Outros vão lá, tem que pintar essa igreja, porque com ela suja não vai vir ninguém. E aí não tem a ver com pintar ou não pintar, tem a ver com excelência na alma. Mas o cara vai se movendo nisso, porque a crença da gente, a teologia de missão nossa, está no dom do pastor. A ponto que no Brasil, tudo que a gente valoriza de missão é o quê? É o pastor. Só que tem um problema. O pastor é casado com a igreja. Então, toda a cabeça de missão dos pastores, qual é? Vamos ficar. Vamos melhorar isso aqui para a gente ficar. Vamos trabalhar isso aqui para a gente ficar. E vamos melhorando isso aqui. Se tu não guardou nada que eu falei, guarda esses 10 minutos. Porque esses 10 minutos definem muito o que a gente vai viver esse ano. Então, guarda isso aqui. Toda a construção teológica de missão. E aí eu estou falando para você o seguinte. A nossa teologia é construída em quem Jesus é. E os 5 dons devem aparecer aqui e fruir. Eu vou falar sobre os 5 dons aqui numa dessas segundas-feiras. E talvez você vai descobrir qual é o teu dom. E tomara que você descubra para fluir nele. Alguns aqui são evangelistas, outros são pastores, outros são apóstolos, outros são mestres. Cada um vai fluir no seu. E tomara que a gente chegue num momento que a gente tenha uma igreja com todos os dons operando aqui e a gente seja muito beneficiado por isso. Mas a gente precisa entender um pecado que a gente cometeu sem querer. Um deles foi dar para o pastor o discernimento da missão da igreja. O meu dom predominante não é pastoral, talvez por isso essa igreja seja tão missionária. Mas não é a realidade das outras comunidades. Na comunidade que o pastor é pastor, a maioria de todo o trabalho da igreja, visão da igreja, qual é? Vamos ficar aqui, vamos casar aqui, vamos melhorar aqui, vamos trabalhar aqui e vamos morar aqui. E qual é o problema? Que a médio e longo prazo,
Os propósitos vão se perdendo e as pessoas vão se frustrando. Por quê? Porque Babilônia é onde eu vivo o propósito. Para mim, a igreja tem que ser isso aqui, ó. Você entra para se encher de Deus, mas sai para servir. Você entra para ouvir palavra de Deus, mas sai para pregar. Você entra para ser curado e sai para curar. Você entra para ser restaurado e sai para restaurar. Ah, pastor, eu estou aqui, está tudo bem. Não está bem, porque se isso aqui não fluir fora, está fora de contexto, está fora de propósito. E aí o que acontece? Em vez de a gente pegar a missão da igreja e entregar para os evangelistas e para os apóstolos dela, ou pelo menos olhar o tempo todo pensando nisso, a gente fez o quê? Vamos pensar numa teologia pastoral para uma missão pastoral. E na teologia pastoral de uma missão pastoral, tudo é aqui. Então vamos chamar o povo para uma festa na igreja. Vamos fazer um evento na igreja. Pode olhar que às vezes eu estou nos eventos de pastor, toda a estratégia dos caras é um culto. É uma cultaria, irmão, é uma escolha de culto, assim, tudo é culto. Por que vocês riram? Não entendi. É uma cultaria, cultura de culto. A maldade está no coração de alguns. Tudo para o cara é culto. Tive uma direção de Deus. Já sabe o que ele vai falar. Vamos fazer um culto. E aí vem a heresia. Culto do sapato vermelho. Culto das princesas. Culto dos príncipes. Culto do alto. Culto do baixo. Culto dos solteiros. Não, mas faz aqui, está encalhado. Vou apresentar. Não era melhor. Culto não sei de quê. Aí vai, porque toda a visão e revelação deles para fazer missão é culto. A gente é muito abençoado, mas o lugar, se você não conhece a Vinde, eu vou te falar, o lugar mais frequentado dessa igreja não é a igreja. Não é. O lugar mais frequentado, inclusive, esse outro lugar, a gente está maltratando, hein? Lembre-se disso, hein? O lugar mais frequentado dessa igreja é minha casa. É minha casa. Mas mais frequentado tudo. Mas por quê? Porque tem que sair daqui, cara. E aí, deixa eu te fazer um convite em Deus. Se a gente continuar aqui, a gente vai acabar. Que isso? Você ama a Vinde? Alguém aqui gosta da Vinde? Estou falando sério mesmo. Pastor, eu gosto muito da Vinde. Levanta a mão assim, quem gosta muito. Eu gosto de ser vindiano, eu sou vindiano. É legal? Você precisa amadurecer. E eu falei que esse ano é um ano que a gente não vai aceitar ficar no raso. Você precisa preparar teu coração para você ser enviado. Você precisa preparar teu coração com todo o respeito. A gente fala em abrir 143 igrejas e 143 bairros. E alguém fala assim, isso é um plano megalomaníaco. Não, é simples. Você já está no teu bairro. Entre ver você domingo com o cara aqui, eu prefiro que você fique lá no teu bairro salvando ele. Salvando quem te conhece, salvando quem viu você crescer, salvando quem você tem carinho. Faz sentido ou não? Assim como Deus me deu a possibilidade de ser pastor num lugar onde eu cresci, tendo uma lojinha e tocando violão na ponte, eu acho de verdade que faz sentido que na tua rua, no teu bairro, nem que seja uma célula lá, mas que tem uma porta aberta de tudo que a gente vive aqui para aquele lugar ser transformado. Mas isso não vai acontecer se o teu coração estiver casado simplesmente com uma missão de vamos ficar aqui porque aqui está bom demais. Vamos ficar aqui porque aqui está legal demais. Por isso que a gente tem que começar a preparar nosso coração. E aos pouquinhos. Como é uma agenda de discípulos, não conta para ninguém não. Fica só entre a gente. Não espalha para ninguém não. Mas eu desconfio que as células do jeito que a gente frequentava não vai ter mais não, hein? Não conta para ninguém. Mas eu acho de verdade que não foi só os grupos que acabou não. Eu acho que esse troço não volta mais do jeito que era não. Não conta para ninguém. Mas eu tenho a impressão de verdade que aquelas 80 pessoas que se reuniam em casa vão ter que caçar outra casa para ir. Não conta para ninguém não. Mas eu acho de verdade que a gente vai ter que começar a olhar, em vez de andar de grupo de 20, de 30, de 40, pegar 2 e 3 e dizer, 3 é suficiente para compartilhar o evangelho. Vamos fazer obra de Deus em algum lugar? Vamos pregar o evangelho na casa de alguém? Não conta para ninguém não, mas eu acho que alguém aqui vai ter que dizer, a minha casa está disponível. Olha, a minha casa é porta de Deus para pregar para alguém. A gente precisa começar a dar uma olhada nisso aqui. Não conta para ninguém não. Por que alguns pastores dizem assim, não, é muito difícil alguém oferecer a casa para ter um culto lá. É muito difícil as pessoas oferecer a casa para ter uma oração na casa dele ali, toda semana. Só pode ser difícil porque a construção de missão que esse cara tem, sabe qual é? Igreja. Tudo de bom acontece na igreja. Eu gosto quando eu vejo um pai com uma mãe aqui, orando pelo filho adolescente, pré-adolescente ou criança, e o filho sendo batizado com o Espírito Santo.
Isso tem virado rotina para a gente, né? A gente está num culto aqui, daqui a pouco a gente vê um pai, uma mãe, junto com o filho sendo batizado com o Espírito Santo aqui na igreja, os grow-ups saindo de lá, vindo aqui sendo batizado. Olha a quantidade de pré-adolescentes que a gente batizou nas águas, porque Jesus já batizou primeiro do que a gente. Mas isso não deveria... Anota o que eu estou te falando, é muito legal ver Jesus batizando pré-adolescentes aqui na igreja, direto. A gente não corou para batismo assim. Vamos orar para batismo. Não, batiza mesmo. Léo, do nada, lá, vai embora. É automático, assim. Acho que tem um anjo batizador que fica aqui. Fala, e vai falando. Mas a verdade toda mesmo, legal, maneiro seria você na tua casa, cantando com a tua mulher ou com o teu marido, teus filhos lá esperando para almoçar, mas você fazendo culto antes, e de repente você olhar para o lado e falar, pô, pastor, fui fazer uma oraçãozinha, Jesus batizou minha filha. Poxa, pastor, eu fiz assim, ó, saiu a doença. Pastor, está pegando fogo lá em casa. Alguém vai dizer, pastor, mas se pegar fogo em casa, como vai ser a igreja? A melhor igreja do mundo. Porque aí a gente inverte, aí você não sai mais daqui para tacar fogo lá. Você taca fogo lá para tacar fogo aqui, para tacar fogo lá. Não, a gente começa a viver o que a gente deveria de propósito. Não é da igreja para casa, é da casa? Da casa para a igreja, da igreja para o mundo, da casa para a igreja, da igreja para... Casa é um lugar de propósito, casa é um lugar de avivamento, casa é um lugar de derramamento do Espírito, casa é um lugar de viver missão, casa não é um lugar do barraco, da briga, da agressão, casa é um lugar de a Bíblia abrir e a gente compartilhar o Evangelho e fluir no Espírito, amigo. Não, pastor, porque o inimigo opera em casa na casa que não tem salvo, porque se tiver salvo, o Espírito que opera. Você precisa entender que a gente sempre vai operar no espírito que a gente carrega. Se tu tem espírito do diabo, você vai operar no espírito do diabo. Mas se tu tem Espírito Santo, tu vai operar no Espírito Santo. Pergunta para alguém perto de você, qual é o espírito que você carrega? Só pega na mão desse irmão, e pastor não gosta de pegar na mão, o problema é dele. Segura na mão dele e fala assim, o espírito que você carrega é o espírito que você opera. Sacode ele e fala, qual é o espírito que opera em você? Jerusalém é minha casa, mas a Babilônia é meu propósito. Dá uma olhada para os garotos. Mudou a geografia, não mudou o propósito. Tentaram mudar o nome, não mudou o propósito. A mesa eu não posso, eu não tenho comunhão, eu tenho uma aliança mais forte. Minha vida com Deus devocional eu não negocio. Cara, deixa eu falar uma coisa com vocês sobre vida devocional. Minha mãe ontem estava na igreja, hoje ela não veio, eu posso falar dela agora. Você vê como uma pessoa se converte, está indo em Deus, quando ela começa a ter vida devocional. Se você é dessa igreja e não sabe o que é vida devocional, me procura alguém que faz vida devocional aqui e eles vão te explicar. Embora no canal do YouTube tenha um curso lá rapidinho do Newton, que ajuda pra caramba você aprender a fazer uma devocional razoável no YouTube da igreja. Minha irmã nunca foi crente, foi criada na igreja. Crente mesmo nunca foi. Aceitou Jesus um dia desse, aqui na Vinde. Aí um dia desse, é real. E para mim é cruel, porque eu ouço isso toda hora. O cara chegar aqui na Vinde e falar o quê? Pastor, conhecer Jesus mesmo eu conheci agora. Eu entendo. Dependendo da igreja que você frequentou, as 5 pedras aqui Davi derrubou Golias. E, dependendo da igreja que você vai, a última pessoa que você ouve falar é de Jesus e acabou, é a vida. Então faz sentido que você frequentou uma igreja que fala de Jesus 3 cultos seguidos, até conhece ele, se bobear. Aí minha irmã se converteu um dia desse. Aí veio para Jesus, firmou, e aí, pô, é crente, vai criar raízes. Nas raízes dela, ela foi, e minha mãe fez 67 anos agora, vai fazer 68 esse ano. Minha mãe é uma derrota de cristã. Não fala para ela. Mas minha mãe, assim, nas práticas religiosas, tudo de estragado a minha mãe tem, cara. Aí minha mãe agora começou a perseguir a minha irmã, sabe por quê? É um tal de se trancar no quarto. Eu não aguento mais, porque minha irmã entra para dentro do quarto, fecha a porta e vai orar. Tu acredita que a minha mãe, crente velha, de 67 anos, das Assembleias de Deus, mulher do ciclo da oração, do coque, está zangada com a minha irmã, porque minha irmã se tranca para ficar no quarto sozinha orando? Por que eu estou contando essa história? Porque todas as vezes que a gente escolher vida devocional, a gente mexe com a nossa estrutura em volta da gente. Toma cuidado, para que você escolhendo vida devocional, você não pare por ativismo de trabalho,
Você não pare por pressão social. Por quê, pastor? Porque quem tem vida de oração ouve Deus, e quem ouve Deus não para. Ah, pastor, estou desanimado. Pode ter certeza que esse cara que falou para você que está desanimado não tem vida de oração e não tem vida de palavra. Isso está explicado o desânimo. Como a gente tem uma missão construída, vem à igreja, eu venho à igreja e recebo uma palavra como essa. O que eu faço o resto da semana? Eu preciso habitar nisso. Por isso que Paulo vai dizer, eu rogo, eu imploro que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável. A ideia de Paulo é que a minha vida não fosse um momento de culto, mas que eu me tornasse o culto. Então ele está dizendo, você precisa queimar como um sacrifício de Deus no altar dele. Então eu queimo aqui na igreja, mas eu preciso queimar na minha vida. E não dá para fazer isso sem uma vida devocional. Pastor, mas se eu tiver uma vida devocional, eu vou parar na cova dos leões. Se eu tiver uma vida de devoção, eu vou ser perseguido pela minha fé. Mas vamos jogar limpo, se o leão come, todo mundo vai dizer, caraca, um crente acabou de ser engolido por um leão. Aí alguém ia perguntar, por quê? Crente. E não correu, não arregou, não, ele foi até o final, ele preferiu morrer do que parar de orar. Irmão, uma proposta de emprego, você já para de orar. Eu estou falando de um leão querendo te comer. Eu estou falando de um probleminha que apareceu de manhã na tua porta e diz, eu estou aí, meu leão. Qual é o leão que fez você parar de orar? Eu vi uma irmã se converter aqui na igreja, se converteu mesmo, obra do Espírito. Quando ela se converteu, o marido que é possessivo, pirou o cabeção e pensou, o quê? Eu não posso perder minha mulher. Porque tem gente que ama tanta mulher que não quer perder nem para Deus. O cara atazanou a vida da mulher até ela largar a devoção. E quando ela teve vida devocional, ela ainda estava aqui no culto. No dia que a devocional foi quebrada, o leão comeu. O que eu gosto da história do Daniel, e eu vou me aproveitar disso, é que dificilmente alguém que não negocia uma vida de devoção vai ser engolido pelos leões da vida. Teologicamente falando, eu vou ser teológico. Leão é um tipo do diabo. Ao derredor, bramando como um. Por que bramando e não engolindo? Por que bradando e não mordendo? Por que bradando e não machucando? Porque quem está em Cristo, o diabo não toca. Se o diabo não pode te parar, ele vai te ameaçar para ver se a ameaça dele te para. Mas se eu fosse você, se o leão rugir para você uma vez, ruge duas para ele e fala, não paro, não cesso. Vou ficar mais profundo na minha oração, vou ficar mais profundo na minha Bíblia, vou ficar mais profundo. Por quê? Porque eu tenho uma Babilônia para ganhar, e crente fraco de Bíblia não ganha, crente fraco de oração não ganha, mas eu vou ficar profundo em Deus e eu vou ganhar a minha Babilônia. Babilônia sabe que um crente de oração é perigoso. Eu fico olhando como eles tentam matar os dois. Nos dois grupos, né? Nos dois casos. O Daniel sozinho e os outros juntos. No caso do Daniel, eles deixam os leões com fome. Cara, leão é um bicho selvagem por natureza. Mas os caras estavam tão desconfiados que crente é uma raça ruim de matar. Faz conta. Não se mata um crente fácil. Era para ter dado glória, mas está tudo certo. Não, crente é um cara que você não mata fácil. Vamos botar leão jejuando, porque eles vão estar com muita fome para ficar mais feroz. Viraram gatinho. Mansinho. A fornalha aqueceram 4 vezes mais, ao ponto que quem levou os garotos morreu com calor de fora. Olha o absurdo. A fornalha já matava se entrasse. Aqueceram 4 vezes mais para quê? Para que, e pensando, crente é difícil de matar. Vamos aquecer bastante, porque crente é fogo. 2 armas ruins para a Babilônia matar a gente. Querer matar a gente com fogo, não dá para queimar quem já está queimando. Tem uns 4 queimando aqui, calma aí. Tem gente queimando ali atrás, calma aí. Tem gente queimando aí. Não dá para queimar quem está queimando, não dá, Não dá para queimar.